Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Satisfação estar aqui nessa oportunidade que o Senhor nos dá. Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Paz do Senhor, evangelista Tiago, também estendo a paz do Senhor Jesus ao presbítero Júnior Fernandes, que neste dia está nos dando a honra mais uma vez para juntos tecermos aqui alguns comentários na lição de número 3, aqui no nosso programa podcast Semear EBC em Foco. Amém. Presbítero Júnior, é um prazer. Evangelista Tiago, pastor Marcílio, todos os telespectadores do programa EBC em Foco, podcast Semear. É sempre bom, eu sou da casa, sempre estamos aqui comentando e tenho certeza que hoje, lição 3, uma lição maravilhosa. Vamos comentar a partir da lição, a partir da palavra, tudo aquilo que Deus ele dispensar aos nossos corações. Amém. Hoje a gente vai estudar a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Já comenta, já compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E não esquece de se inscrever no nosso canal, que é de bênção para a tua vida. Amém? Então vamos agora começando já aqui no texto áureo. Eu gostaria que o presbítero Júnior lesse o texto áureo. Vamos lá. Texto áureo nos diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos, capítulo 3 e o versículo 12. A verdade prática nos ensina dizendo o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao versículo 19. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, antes de começarmos o conteúdo da nossa lição, sempre falamos da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave é pregação. Mais uma vez, agradecemos a todos que estão nos dando a honra de nos acompanhar nesta lição maravilhosa, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E esta palavra, pregação, é a palavra-chave hoje, que é justamente o ato de expor um sermão, também de expor um discurso, proclamar a verdade bíblica, como também a verdade teológica. Então, a palavra pregação é um convite e também uma exortação ao ouvinte, todos que tenham a oportunidade de ouvir algo a se dizer. Ou seja, aqui, nesta lição, nós estamos mostrando as marcas da igreja bíblica, que é uma igreja verdadeira, e é por meio da pregação da Bíblia, que é a palavra de Deus, que o mundo pode conhecer Cristo Jesus. Amém, pastor Marcílio. Vamos agora entrar no primeiro ponto da lição. E hoje a gente vai falar sobre o compromisso da pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. A semana passada a gente teve uma aula maravilhosa aqui, que a gente falou sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, né? E hoje a gente vai conversar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Se existe um modelo a ser seguido, também a gente tem que levar em conta aquilo que a igreja pregava lá atrás e que não pode ser mudada, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então a gente vai falar aqui que uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo o que ensina. E agora a gente vai falar sobre o primeiro ponto da lição, a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham de Jesus e as Escrituras confrontam o pecado. Quem é que vai começar? É muito interessante porque essa bússola que nós carregamos aqui, a Bíblia Sagrada, revela Deus, mostra Deus. Os autores inspirados pelo Espírito Santo, o evangelista Tiago, o pastor Marcílio, em toda a Bíblia vai mostrar, vai revelar, vai discorrer sobre Deus.
Deus, ele é o centro das Escrituras. E quando hoje, no século atual, como a pregação de Pedro vai ser um exemplo para a nossa pregação hoje em dia, foi uma pregação teocêntrica e cristocêntrica. Ou seja, uma pregação que tinha Deus no centro. Pastor Marcílio, por mais simples que seja uma mensagem, por mais simples que seja uma pregação, saindo da Bíblia, Tiago, está revelando Deus, está mostrando Deus. É isso que nós enfrentamos muito hoje em dia, são pessoas que saem do contexto bíblico e envolvem outros contextos e acabam tirando Deus desse centro, colocando o homem no centro de uma pregação, colocando materialismo no centro da pregação, onde Pedro ele vai começar a pregar e ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus. Então, o que é que tem na mensagem de Pedro? Deus, Cristo, Jesus. Então, esse primeiro ponto está mostrando o modelo de pregação. A pregação ela deve ser teocêntrica. Deus no centro de uma mensagem. Há quem diga, né, que temos que dizer que por causa da modernidade, né, a Bíblia precisa ser atualizada. Podemos atualizar sim o quê? O modo como a gente passa essa mensagem. A abordagem. Né? A abordagem. Mas a palavra não. A palavra tem que continuar igual, né? É a mesma palavra, não muda. E aquele que escuta e coloca no seu coração, com certeza, como até hoje, né, as pessoas são restauradas, também assim a palavra vai continuar alcançando corações e esses corações vão ser restaurados. O profeta Isaías nos ensina dizendo que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Seca-se a erva, né, e cai as folhas, mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Então, essa eternidade da própria palavra, ela nos dá o direito, né, o acervo a pregar as Escrituras com veemência. Então foi isto que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro, no capítulo 2, a Bíblia fala das primeiras conversões, quando quase 3.000 almas rendem-se aos pés do Senhor. Pedro estava pregando e as pessoas diziam: que faremos, varões irmãos? Aí Pedro começa dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis, né, o dom do Espírito Santo. Na aula passada nós separamos, né, mostrando teologicamente o batismo pelo Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. É isso que Pedro nos ensinou na sua primeira pregação. Quase 3.000 almas renderam-se aos pés do Senhor. Mas aqui também nós vamos observar dois tipos de gerações. A geração, na primeira pregação de Pedro, era considerada uma geração perversa. Sim. Tanto é que no capítulo 2, versículo 40, ele diz com muitas outras palavras, né, isto testificando e exortando, admoestando, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E lá no versículo 17, já no capítulo 3, é um outro tipo de geração que nós vamos enfrentar aqui, que é justamente a geração que é ignorante. Aquela geração quando Pedro diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Durante o discurso de Pedro, Pedro estava dizendo, o apóstolo, né, que aqueles homens que estavam ali, os saduceus, os fariseus, né, todos que estavam naquele momento, estavam fazendo o cumprimento de quê? Fizeram algo por ignorância. Por isso que Pedro, né, ele traz essa palavra aqui. Então nós vamos observar durante todo o estudo aqui nessa lição de número 3, que a pregação ela é o centro, né, o centro da igreja, da maturidade, do crescimento, do desenvolvimento da igreja. Porque o presbítero Júnior aqui nos ensinou aqui de uma forma maravilhosa, nos informando que Cristo é o centro da própria pregação. Então, hoje em dia, existe muito desvios, né? Desvio, por exemplo, cada culto tem sua especificidade.
Então, se eu vou para um culto que é de pregação, vamos pregar de uma forma diferente. Se eu vou para um estudo que é ensino, é ensino. Se eu vou para um culto de Santa Ceia, existem palavras específicas, né, para aquele determinado ato que nós vamos presenciar. Então, hoje em dia, a gente observa muito mensagens, né, que é bíblica também, mas às vezes é necessário adentrar naquele foco. Então, Pedro aqui, ele foi cirúrgico. Ele atacou aquela geração perversa, aquela geração ignorante daquele tempo. Não passou a mão na cabeça de ninguém, né, pastor? Não, e a realidade é essa. Então, eu fui ensinado, evangelista Tiago, presbítero Júnior, com algo, uma palavra que marcou a minha vida. Morra pregando a verdade. E tem um livro aí que fala muito isso, né? Porque a mentira, ela escraviza, a verdade liberta. Amém, glória a Deus. Vamos então, as escrituras testemunham de Jesus. A gente vai ver que se a gente lê o Antigo Testamento, né, a gente vai ver que tudo que a gente lê ali vai apontar para quem? Para Jesus. Toda a escritura aponta para Jesus. E no Novo Testamento a gente vê, né, os passos de Jesus, as ordenanças de Jesus, aquilo que ele deixou para nós. Então, esse segundo subponto aqui da lição fala justamente sobre isso. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Então veja, a visão de Pedro, né, sobre as escrituras, sobre a mensagem que ele carregava, era justamente Cristo. E por que muitos fazem diferente? Exatamente. E é interessante o versículo de número 11, que diz assim: e apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles. Pastor Marcílio, evangelista Tiago, o povo procura quem carrega uma mensagem. Verdade. João Batista estava no deserto, mas ele carregava uma mensagem. Pedro está aqui agora, está com uma mensagem. Cristo ia a muitos lugares, mas carregava uma mensagem. E há uma semelhança nessa mensagem. A semelhança está aqui no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor, e enviei ele a Jesus Cristo. Então, se a gente for contar quantas vezes aqui na mensagem de Pedro a gente vai encontrar o nome Deus, a gente vai encontrar o nome arrependimento, a gente vai encontrar o nome profetas, nós vamos encontrar o nome de Jesus, de Cristo, de morte, de ressurreição, fazendo valer que desde os escritos veterotestamentários nós vamos encontrar Cristo. Eu conheço um irmão, pastor Marcílio, que ele não tinha esse conhecimento muito grande, mas ele chegou a decorar uma coisa. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo é o Cordeiro Pascual. E daí até chegar em Apocalipse. Todo lugar que ele chegava, ele falava isso. E muitos criticavam, só tem isso. Ele fez o que eu sei falar. É Cristo. Então, é a verdade. É o centro da Bíblia. É a verdade. Então, os profetas revelaram Cristo. Os escritos do Antigo Testamento mostraram Cristo. Anunciaram Cristo. Cristo veio no Novo Testamento. A mensagem de Cristo foi Cristo. E agora, após a morte de Cristo e a ascensão, a mensagem continua sendo essa. E porque hoje, século 21, muitos estão destoando dessa mensagem. Justamente, Tiago, eu estava na rádio com o presbítero Cláudio Não, e nós falamos isso. Porque as pessoas, pastor Marcílio, querem uma mensagem de acordo com que a necessidade dele massageia o seu ego, com a necessidade que a pessoa tem de ouvir. Não é o que eu preciso ouvir, é o que eu quero ouvir. Mas o que a gente precisa ouvir é Cristo, é a Bíblia, são as Escrituras, é Deus, é arrependimento, e essa mensagem não pode mudar. E a geração que Pedro pregou, tanto a geração, né, perversa, quanto também a geração da ignorância, ela está no nosso meio hoje. Então, observe, depois que Pedro continua pregando, mais de 5.000 almas rendem-se aos pés do Senhor. Por quê? Porque Pedro, ele pregava o quê? Citando a Bíblia Sagrada.
citando as Escrituras. O próprio Jesus, pastor Marcílio, quando ele, Tiago, estava lá no caminho de Emaús, qual foi a mensagem de Jesus? Ele começou a Bíblia e começou a falar do Antigo Testamento. E quando os discípulos de Emaús chegaram lá, disseram, não ardia em nós. Quando ele falava aquelas palavras, o quê? A Bíblia. A palavra, a mensagem. Então isso completa o seu pensamento. Justamente, porque nós temos aqui no comentador falando de que Pedro, quando estava ali pregando, né, no meio daquela geração, ele estava citando Deuteronômio, Gênesis, a promessa de um grande profeta. Né? Então ali está alicerçado o conhecimento bíblico para salvar uma geração. Então, dentro das Escrituras que continuam testemunhando de Jesus, as Escrituras davam testemunho dele mesmo. Pedro estava mostrando isso. Quando diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É isso que Pedro estava mostrando Jesus. E também ele diz que o Cristo que havia de padecer, ou seja, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Então esse sofrimento, Pedro está citando lá em Atos capítulo 3, versículo 18, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que ele, o Cristo, havia de padecer. Então aqui já haviam sido preditas pelos antigos profetas aquilo que Pedro estava pregando em seu discurso. Então por isso que muitas almas renderam-se aos seus pés. O que é que nós vamos observar? E ainda Pedro, falando essas palavras, chegaram quem? Chegaram os anciãos, né? Chegaram os saduceus e levaram eles presos. E já era tarde da noite e eles foram encarcerados. No dia seguinte, colocaram ele na presença, né, dos anciãos e também dos escribas. Isso aí já está lá no capítulo 4. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, seu genro, né, juntamente com João e Alexandre, lançam a primeira pergunta pentecostal para os dois discípulos, Pedro e João. Né? Qual foi a pergunta? Em relação ao que eles tinham feito. Porque o costume deles era todas 3 horas da tarde, iam ao templo orar. Aí quando chega lá, está lá um coxo, que há mais de 40 anos, capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz claramente que esse coxo tinha mais de 40 anos de idade. Aí quando Pedro diz assim, olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O milagre acontece. Pedro pega pela mão daquele coxo e ele entra no templo, glorificando e louvando a Deus. Saltando de alegria. Então todos ficaram pasmos, assustados com aquele milagre. Aí é por isso que Anás, Caifás, João e Alexandre e os demais anciãos fazem a primeira pergunta pentecostal aos dois. Ou seja, faz aquela rodinha, coloca ele no meio, faz assim, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Aí Pedro entra na discussão. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, nós somos testemunhas de Jesus através das Escrituras. Assim como Pedro testemunhou Jesus, nós vamos continuar diante das Escrituras, testemunhando e confrontando o pecado. Aí quando Pedro, nós vamos observar aqui, já no terceiro subponto, Pedro confronta o pecado, né? Impediram deles pregarem, continuar pregando a Jesus Cristo ressurreto, aquele que Deus entregou e eles substituíram por Barrabás. E aí, né, já entrando no terceiro subponto, a gente tem que continuar pregando esta palavra, e a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar o pecado. Não adianta quererem fazer arrumadinho, não adianta querer passar a mão na cabeça, não. Palavra que não confronta o pecado, tem que rever, né, o que está sendo pregado. Porque sempre que nós fazemos o nosso esboço, iremos para a igreja, iremos palestrar da palavra, pregar, a gente sempre vai confrontar o pecado, porque é a palavra de Deus, né? E com a palavra de Deus não existe, presbítero Júnior, arrumadinho, não é? Ela é fiel, ela é verdadeira e ela tem um objetivo, é desfazer, é confrontar o pecado na vida de uma pessoa,
Para que essa pessoa seja o quê? Restaurada. Para que haja também o quê? Uma transformação de quê? De mentalidade. É importante analisar que as escrituras em si, ela vai confrontar o pecado. Mas é interessante a gente seguir uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio é que Pedro, ele vai dizer no versículo 17, agora de Atos, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que Cristo havia de padecer. Ok? Tudo certo? Pronto. Tem o seguinte agora. Vocês já sabem a verdade. E já que já sabem a verdade, arrependei-vos e convertei-vos. Aí a gente precisa analisar o seguinte. Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora, mesma coisa de Pedro. Olha, Deus não vai levar em conta. Ou o pensamento de Pedro, o pensamento de Paulo. Ele está dizendo, Deus não vai levar em conta esse tempo da ignorância. Agora tem o seguinte. Algo está sendo anunciado agora. Então, depois que a verdade está sendo anunciada agora, aí sim, Pedro diz, no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Paulo, ele completa dizendo, e anuncia agora em todo lugar e aos homens que se arrependam. O que passou, passou. Mas agora algo está sendo anunciado. E já que algo está sendo anunciado, aí vai ter que ter o arrependimento. Do arrependimento, a mudança de mente, a mudança de mentalidade, a metanoia, a mudança de atitude também. Então, a partir do momento que eu não sei a verdade, ok, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento, tanto o agora de Pedro e de Paulo está aqui. Agora está sendo anunciado. Então, daqui para frente, você já sabe a verdade. Então, Deus vai levar em conta. Portanto, se arrependam. É como um pai com um filho, né? Você pega seu filho e diz, ó filho, se você fizer isso aqui, tá errado, tá? Não pode fazer. Tá avisado, tá? Você não sabia, mas agora você sabe que isso é errado. Então, não faça. Antes de eu dizer para ele que é errado aquilo, eu não posso cobrar dele, Exatamente. não é? Porque ele é inocente. Mas a partir do momento que eu chego e falo para ele que aquela situação, se ele fizer, ele vai estar errando, ele não pode fazer aquilo, aí sim, se ele fizer, eu posso cobrar dele. Eu posso trazer uma correção para ele. Mesmo assim é Deus. E Deus está sendo um pai, como podemos fazer essa comparação do que você acabou de falar também com Deus. E quanto a este arrependimento aqui, confrontando o pecado para que nós possamos, né, receber Cristo dia após dia, o apóstolo Pedro aqui usou essa palavra da transformação de mente, né, da transformação, da mudança interior. No capítulo 4 de Efésios, Paulo também corrobora, né, porque a pregação bíblica ela deve confrontar, esta é a palavra, o pecado e exige uma mudança radical de todas as pessoas que ouvem a palavra. E ele diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Está lá no capítulo 4, versículo 23 de Efésios. E no versículo 24 ele diz assim, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então também Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele nos ensina, né, pela palavra também, citando as escrituras, né, que eu preciso ser mudado, ter uma mente renovada, que eu aprendi recentemente, lendo um livro maravilhoso, né, que essa mente renovada, ela não vai decidir por si só e nem muito menos por impulso, ela é a chave que vai trazer a liberdade, que vai trazer a verdade, porque como eu falei que a mentira escraviza e a verdade ela liberta, então aqui, quando eu tenho essa mudança de mente, quando eu tenho essa mudança interior, por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, né? Eu preciso renovar meu espírito, alma e corpo. Preciso conservar até a volta do Senhor. Então, sem essa renovação de mente, não há revestimento de um novo homem. Por quê? Porque a mente,
só é plenamente renovada quando a alma desse cidadão ela é restaurada, ela é curada, né? Então, estas aí são as palavras do nosso amigo, né? Evangelista Tiago Silva, em seu livro, que em breve estará... Daqui uns dias, né? Estará saindo do forno, né? Nós fomos privilegiados de lê-lo Justamente. antes dessa então é isso que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, ó, que 2 Coríntios 5,17, que é que diz essa palavra, né? Que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz agora novo. Então eu tenho que ser renovados espiritualmente e nunca alimentar o velho homem, a velha natureza. Buscar sempre o quê? Uma transformação interior, que quando eu busco essa transformação interior, eu encontro o conhecimento de Deus. E essa busca tem que partir de cada um de nós, né, pastor Marcelo? Temos que buscar, né, esse conhecimento para que a nossa mente possa ser renovada. A nossa mente só é renovada se a gente buscar conhecimento. Se a gente procurar. Que coisa boa, né? Que lição maravilhosa. Agora vamos para o segundo ponto da nossa lição. A igreja que prega no poder do Espírito. Vamos falar sobre o Espírito, capacita o mensageiro, fixar os olhos e o Espírito glorificará a Jesus. Então, o primeiro subponto do segundo ponto começa assim. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Ele tinha o conhecimento da palavra, sim ou não? Sim. Mas também ele estava cheio do Espírito Santo. Observe, como o pastor Marcílio falou aqui, ele estava indo para o templo fazer o quê? Orar. Buscar a presença. Então veja que ele tinha o conhecimento, estava revestido, sua mente estava renovada através do conhecimento, mas assim ele tinha sido capacitado pelo Espírito Santo de Deus e por isso que aconteceu o que a gente sabe, que o pastor Marcílio acabou de frisar, o milagre aconteceu. Eu amo o versículo 1, pastor Marcílio, de Atos 3:1. Eu amo esse versículo 1, que aqui eu já falei sobre esse versículo e eu tiro duas lições daqui. A primeira lição que eu tiro é a oração. Eles foram orar. E segundo Pedro e João subiam juntos. Coinonia. Aula passada. Aula passada. Comunhão. Se não assistiu, assistam. Você estava falando aí e a minha mente já estava trabalhando justamente no teu pensamento. É o Espírito Santo. A gente está falando dele. Ele conecta tudo. Então, o subponto diz, o Espírito capacita o mensageiro. O livro de Atos, ele é um exemplo claro de que para realizar tudo que os apóstolos realizaram, e hoje, de igual modo, para realizar a igreja, realizar o que tem que ser realizado, tem que ser com a ajuda, a capacitação, o impulso do Espírito Santo. Tem que ser. Se não for ele, não dá certo. Então, o Espírito ele capacita o mensageiro. Então, Pedro estava cheio do Espírito Santo. O comentarista aqui vai evidenciar um ponto importante, que foi fitando os olhos nele. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. É como se um momento especial, pastor Marcílio, o momento que Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade. Não é só pregar. E quando você está nesse dunamis, neste poder, cheio do Espírito Santo, né, Deus revela o que está acontecendo. Exatamente. Deus mostra, Deus te dá o reconhecimento de toda a atenção especial ali que está acontecendo. Não é? Então, o que é que Pedro tinha? Pedro era comum, igual a nós, só que ele estava buscando a presença do Senhor, como nós já falamos, em comunhão. Então, o que é que Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nos ensina? Guarda o que tens, para que ninguém tome, roube a tua coroa. Então, o que é que nós temos? O que é que Pedro tinha? Pedro tinha a palavra de Deus. Quando ele fita os olhos, que no grego aqui, né, o comentador diz, atenizo, né, ele diz, lança esse termo aqui, fixar os olhos, né? Pedro estava falando com autoridade, que alguma coisa de forma sobrenatural iria acontecer naquele momento.
E Pedro disse, como nós já falamos, né? Ele liberou uma palavra que veio através da autoridade, né, de Deus, e sabia que aquela palavra que saiu da boca dele não voltaria vazia. E como João, que estava com ele, Meu Deus, subia ao templo toda hora nona, às 3 horas da tarde, Sim. João não dá uma palavra, João fica só observando. É. Ele era mais novo do que Pedro, então, ó, respeitando a autoridade, né, de Sim, Pedro, sim. né? Aí tá ali, João só aprendendo para quê? Para escrever o Apocalipse. Dois homens que é interessante. A Pedro, Jesus deu a chave da igreja. E a João, Jesus deu a revelação dos finais dos tempos. Aí já fui confrontado inclusive até nesse texto, por alguém dizendo, não, mas Jesus confiava mais em Judas do que em Pedro e João. Aí eu fiz, por quê? Porque a Judas ele deu o caixa, Tesouraria. a tesouraria. Aí eu fiz totalmente o contrário. A Pedro e a João ele deu o espiritual. A Judas ele deu o que menos importa. O que lá no céu a gente pisa ou vai pisar. O que é que a Bíblia diz, né? Que aquele que guarda, né, tesouros aqui na terra estão amontoando para si o quê? Algo que não tem valor. Exato. Então, nosso coração tem que coisas guardar perecíveis, né? perecíveis, coisas que aqui se acaba, onde a traça e a ferrugem, onde a traça consome e a ferrugem corrói, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, né? Guardar Com tesouros certeza. no céu. Então revelou que, na verdade, Jesus não tinha essa confiança tanto com Judas. Mas esse fixar os olhos, ele aparece algumas vezes no texto, não só nesse versículo 4, quando Pedro diz, olha para nós. E quando olhou, ele esperou receber alguma coisa. Ele chamou a atenção daquele homem para ele. Exatamente. Olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu carrego uma mensagem. Eita, Jesus. Eu carrego a autoridade, eu carrego o nome. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para o homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos capítulo 14, versículo 9. Mais um exemplo. Mais um apóstolo cheio do Espírito Santo. Mais um exemplo desse fixar os olhos, de estar cheio em um momento de autoridade. Não é só a pregação. Não é só um discurso. É esse momento, como o pastor Marcelo evidenciou, é nesse momento, Tiago, que o Espírito Santo ele vai revelar mais coisas ali. Ele vai mostrar, ele vai antecipar. E Atos capítulo 13, 9, quando Paulo estava cheio do Espírito Santo, fixou os olhos. É exatamente essa revelação que o Espírito dá no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Então, esse fixar os olhos é um momento não só de pregação, mas de autoridade que o Espírito revela, que o Espírito mostra e que possamos fixar mais os nossos olhos. Estar cheio do Espírito Santo, porque é Atos. Então estamos dando continuidade. Está ligado, né, com Cristo 24 horas. Sim, da mesma forma que nós estamos sendo filmados diariamente, né, nós precisamos também estar em coinonia, em unidade, em comunhão com o Senhor 24 horas. Então aqui, ó, Pedro já mostra, né, que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Pedro foi um homem ousado. Ele tinha ousadia, ele tinha estrutura espiritual. E é por isso que o Espírito Santo, né, inspirou Pedro, né, a pregar a palavra. Então, a partir daí, Pedro pregou com ousadia. Pregar não é apenas fazer um discurso, é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade, com a unção, né, do Espírito Santo. Então a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Não vamos falar como muitos dizem, não, eu estou escalado para pregar hoje, quando chegar lá o Espírito Santo me dá a palavra, né? Mas não é isso, não é isso, tá? Não. O que a gente está falando aqui, você tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que fazer, tá aqui grandes pregadores aqui, presbítero Júnior Fernando, pastor José Macílio, ensinadores da palavra. Evangelista Tiago. Então, a gente faz a nossa parte, né? De quê? De ler,
de estudar, de analisar, de meditar, de orar. Aí quando a gente chega lá para ministrar a palavra, aí o Espírito Santo ele faz a parte dele, que é de convencer, né, aqueles que estão nos escutando. Que E coisa é um boa. detalhe, Tiago e Júnior aqui, com relação a esse tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. A lição de número 4 vai falar justamente de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos voltar a trabalhar novamente, né, a ação sobrenatural do Espírito Santo, né, como muitos falam, a terceira pessoa da Trindade divina, né? Porque a Bíblia não existe esse nome Trindade, né? Sim. Mas existe a triunidade, a manifestação, a essência. Quem acompanha o podcast Semear, o EB Sem Foco, já assistiu já uma aula sobre disso aí, Trindade, exatamente. Justamente. É. Então, aí nós vamos ver a evidência, o poder sobrenatural da ação do Espírito Santo na vida de cada um em particular. Porque ele está até hoje conosco. Então vai ser muito boa essa aula número 4. E Vamos falar sobre Felipe, né? justamente. Sim. E Aquele o Espírito momento ali. o Espírito Santo é quem glorifica Jesus. Exatamente. É o terceiro ponto, o subponto. Porque eu tenho Pedro agora, na Porta Formosa, diante de um paralítico. O Espírito Santo enche Pedro, capacitando, dando unção, mas a mensagem, o direcionamento nem é para Pedro, o centro das atenções, nem para o próprio Espírito Santo. Apesar de ser a terceira pessoa da Trindade, todo o foco é cristocêntrico. É. Então a gente sabe que toda a Escritura, toda a palavra divinamente inspirada pelo Espírito Santo vai guiar para Cristo. Pedro poderia muito bem, nos dias de hoje, o foco seria ele, não é? O próprio Espírito Santo vai dar essa evidência que o foco, a direção é Cristo. E é o que acontece aqui, onde Pedro ele vai evidenciar pelas suas próprias palavras, quando ele vai dizer: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Eu fiz o que aqui? Esse mérito não é meu, não. Aí aqui começa o discurso dele, a partir do versículo 13, né? É. É onde se converte quase 5.000 almas, né? O Deus de Abraão, aí ele começa a dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, ou seja, Pilatos determinou que Jesus fosse solto e os próprios judeus Sim. negaram as palavras de Pilatos. Então aqui nós temos Deus presente entre o seu povo, a manifestação através da pregação de Pedro ali, do discurso de Pedro para todos aqueles varões israelitas. E agora vamos entrar no terceiro ponto da nossa lição. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível e a promessa da segunda vinda. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Eu acho que hoje em dia não é diferente, né? A gente vai ver que a mensagem de Noé lá atrás, que ele estava falando sobre o dilúvio, do jeito que foi ignorada, quantos não ignoram a palavra de Deus hoje, né? Então, o alerta aqui do apóstolo Pedro aos ouvintes daquela época era para ele se salvar daquela geração perversa. Tanto é que Paulo, né, apóstolo Paulo disse que a pregação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então tem que existir essa condição. Você tem que crer. Então, a partir do momento que você crê, você recebe, né, esta palavra e recebe a transformação na sua vida. Essa insensibilidade você evidenciou bem agora quando foi lá para Noé, mostrou isso lá. E eu lembro de um texto, eu estou apaixonado nesse texto lá em Gênesis 19, quando o anjo pergunta se Ló ele tem alguém para avisar, para chamar, para salvar da destruição que viria para Sodoma e Gomorra. Ele lembrou dos genros e foi até o genro, contou aos genros o que iria acontecer, e o texto ele é bem enfático e diz: e eles pensaram que era uma brincadeira. Aí. Então, a geração de Noé
Também pensou. puxando para a geração de Sodoma e Gomorra, a geração aqui de Pedro e, infelizmente, a nossa geração. Permita-me dizer, você que nos assiste, você que nos acompanha, Seja enfático. que essa mensagem ela deve ser pregada e confrontada tanto para os que estão fora da igreja, mas também para os que estão dentro da igreja. Porque essa insensibilidade acomete as pessoas que estão no mundo, sem Cristo, sem Deus, sem Pai, sem salvação, mas essa insensibilidade está penetrando aos poucos dentro das igrejas. Muita gente dentro da igreja dormindo, né? Exatamente. Pronto. Eu lembrei de um texto lá da Nossa Senhora do Ó. Quando eu estava no lugar errado, ele estava no lugar certo. Estava na igreja, culto de Santa Ceia, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo, que já durava 6 horas de relógio, pastor Macílio. Dormiu, caiu, morreu. Não estava no lugar errado, estava no lugar certo. E mesmo assim se perdeu. Insensibilidade. Imagina um culto, o apóstolo Paulo vai pregar, pastor Macílio, eu seria o primeiro Está lá na fila. a estar na primeira fileira para ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Então, essa insensibilidade às coisas espirituais, o narrador ele fala bem aqui e diz: é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essa pessoa que a mensagem da cruz deve ser pregada. Mensagem da cruz, mensagem de Cristo, mensagem da volta dele. Tem uma pergunta que eu fiz na rádio ontem, e eu disse assim: Jesus está voltando, certo? Essa mensagem te alegra ou te assusta? É isso aqui. É a essas pessoas que a mensagem da cruz, da volta de Cristo, deve ser pregada. O que nós estamos vendo na atualidade é uma geração sem esperança. Então, assim como tinha a geração perversa no tempo de Pedro, a geração de ignorância, né? Que era dos saduceus, dos anciãos, dos homens que deveriam respeitar a lei e não respeitava, e lançaram essa pergunta a Pedro, né? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Como que Pedro, por seu próprio poder, curou aquele coxo que estava na porta há mais de 40 anos que a família colocava para mendigar esmolas. Tanto é que quando ele olha, nós já falamos aqui, ele esperava receber um denário, Sim. receber uma moeda. E ele recebe o quê? Uma transformação, uma renovação na vida dele, os pecados com certeza perdoados, porque ele ali recebeu a palavra. E começou na mente, né? Justamente. Porque começou com alegria. E ele, Agiu na mente dele, teve uma mudança de mente. ele creu. Exatamente. Ele creu aqui naquela determinação de Pedro. Foi. Então, o fitar dos olhos ali, houve o quê? Um dunami. Houve poder ali naquela transformação. Tanto é que Pedro, quando pega-o pela mão e levanta, os tornozelos, diz a Bíblia, se firmaram. Então, a geração de hoje está precisando se firmar no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha bem, mais uma vez, uma geração ignorante, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Geração ignorante, geração sem esperança, não acreditam mais na volta do Senhor. Vivem de uma forma social. Estão indo às igrejas como se fosse uma obrigação. Não vão mais para adorar ao Senhor, entregar o seu culto verdadeiro, que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12. Né? Eu preciso entregar o meu culto verdadeiro, que é o meu culto racional. As pessoas, na verdade, isso aí eu já falei, Tiago, inclusive, estava nesse dia, estão indo à igreja, mas não ao culto. É totalmente diferente. As igrejas estão cheias, Tiago, de pessoas que estão ocupando espaço, sentados em cadeiras, mas pouquíssimas pessoas indo ao culto, oferecendo, entregando, com a mente voltada para Cristo. E é exatamente isso aí que Pedro está confrontando a partir da sua mensagem. Falando ainda sobre essa falta de esperança, eu presenciei um fato, estava na escola bíblica cristã, certo dia, nesse dia foi uma escola única, né? Animada, avivada. Não, uma escola que não teve classe única. E o irmão lá estava falando e estava falando sobre milagre, né? Essa importância da gente buscar os dons espirituais. E um aluno chegou a falar:
Isso aí só aconteceu com os apóstolos. Ele quer que isso aconteça hoje, isso não acontece mais não. Mesmo assim, então veja, a falta de esperança, Sim. né, a falta do conhecimento do de conhecimento, A ignorância em a si. ignorância dentro da igreja mais morto, Sim. porque quando a gente não acredita na dispensação do Espírito Santo, no poder Sim. que o Espírito Santo ele pode fazer, no milagre que ele pode operar em qualquer momento, em qualquer situação da vida, o que a gente está fazendo na igreja? É o que Paulo diz aqui, ó, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então a geração de hoje também, e não tem o conhecimento de Deus, mesmo ouvindo a palavra, estão com comichões nos ouvidos. Sim. Pode ter certeza disso. Então por isso que nós que pregamos a palavra somos tidos para eles como loucos. Ignorante. Mas não tem importância, a Bíblia diz que chegará um dia assim, louco, nesta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, se o homem não estiver preparado, então o preparo, ele é antecedido, né, por um encontro. Para eu me preparar, eu preciso me encontrar. Com quem? Com Jesus. Aquele que me deu a vida e transformou a minha vida, as nossas vidas. E essa proclamação justamente é a promessa, né? É uma promessa que a gente espera, é uma promessa que vai acontecer, que é a segunda vinda, né, de Jesus Cristo. Os apóstolos pregaram lá atrás, a igreja como modelo, né, a igreja primitiva pregou, e a gente prega nessa atualidade, nesse século que a gente está, no século 21, não é? Mas a gente continua pregando e muitos, né, estão dormindo e não estão dando crédito para essa pregação, mas vai acontecer. Breve o céu vai se abrir, né, a trombeta vai tocar e Jesus vai chamar o seu povo. Glória seja Um dada abrir ao e nome fechar de de Jesus. olhos, né? Exatamente. É o que o segundo ponto da lição, agora do subponto, ele está dizendo, né? Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Justamente o que Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, ele vai falar justamente isso. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, ele vai falar agora, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Primeira vinda. Ok. Mas agora vem uma outra bênção, uma outra vinda, uma outra esperança. Mas a pergunta que eu fiz ontem eu faço. Essa esperança, será que para todos é realmente uma esperança? Essa bênção que está por vir da segunda vinda de Cristo, será que para todos, Thiago, é realmente uma bênção, uma promessa, uma esperança, ou é um susto? E aí eu quero abrir um parênteses nessa sua fala aqui para falar. É certo que muitos cristãos, né, a maioria de nós também acontece isso conosco, que é muito bom. A gente quer bênçãos materiais, sim, e isso é muito bom. Mas isso não é o foco das Escrituras, né? Se a gente observar essa esperança, que é essa bênção prometida aqui, está falando de uma vida eterna com Cristo. Porque tudo aqui vai passar, essa carne vai padecer, né? O carro vai passar, a casa vai passar, tudo. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente preza muito pelo bem material. E isso é louvável também, mas só que a gente tem que ter a ciência que a nossa maior bênção é a esperança de vida após a morte. A nossa bendita esperança. E é como você falou, muitos não estão nem aí, né? O tempo está passando e as pessoas, quando falam na vinda de Jesus, muitos nem se alegram mais. É porque a esperança deles está numa expectativa daquilo que eles estão vendo. Terrena. E Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24 e 25, que a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Então nós esperamos algo que não vemos, porém, com paciência vamos aguardar, que é a volta eminente do Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora. O que é que a Bíblia nos diz, os evangelhos nos ensina, né? Os evangelistas nos ensinam no Evangelho de Cristo, que eu e você precisamos estar alertas. Vigiai, em vigilância. Porque só assim a igreja que somos nós vamos ter essa mensagem de uma verdadeira esperança. E essa esperança da expectativa vai se transformar em convicção, em realidade. É assim que nós
pregamos, é assim que nós procuramos viver a verdadeira e bendita esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Amém? Até o final das nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, complementando o que o senhor falou, Paulo diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Então, eu não sei quando ele vem. Agora eu me preparo para esse dia. Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, é necessário, o anúncio ele é dado. A gente está aqui anunciando, você pode estar assistindo, o anúncio está sendo dado. Vai ter uma segunda vinda, Jesus está voltando, então se você não sabia, a partir desse momento, já não é mais ignorante, porque já sabe. Então, já que já sabe, se preparar, porque você não vai saber qual é o dia, e quando eu não sei, eu me preparo para esse dia. Amém, que coisa boa, né? Estamos chegando ao final da nossa lição e nós aprendemos aqui a importância, né, da pregação da palavra de Deus e como devemos ser fiéis, né, na exposição da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vão para um culto e às vezes vai atrás do pregador famoso que vai pregar, né? A pessoa eloquente que vai falar. A igreja lota, né? A igreja lota. Para ver o homem. Para ver o homem, isso mesmo. Mas a gente sabe muito bem, como o Júnior falou no início, a gente tem que saber se realmente o que vai ser falado é a palavra que vai ficar no nosso coração. Independente de quem esteja pregando, é a palavra. É isso. Se a igreja ela lotasse para ouvir o homem, mas que o homem pregasse fosse isso aqui que a gente está falando, Cristo, salvação, volta de Cristo, Deus. Mas hoje, eu até falei daquele texto de Mateus capítulo 24, em diante, que Jesus disse que surgirão muitos falsos profetas. E a gente pensava que esses falsos profetas seriam de fora. Mas na verdade, pastor Marcílio, eles estão surgindo de dentro das igrejas. Se introduzindo, né? Exatamente. Nós observamos aqui algo interessante para todos ficarem atentos. Quem era Pedro? Um simples pescador. Mesmo sendo um simples pescador, ele tinha uma gramática de conhecimento limitado, mas com uma diferença. Era um homem bruto, né, pastor Marcílio? Era bem, um pouco sanguíneo, né? E ele foi o quê? Transformado, renovado a sua mente, e ele passou a entender e compreender a ação do conhecimento que ele aprendeu quando conviveu com o Senhor Jesus. Então foi assim que Pedro, né, ele passou a expor com maestria as Sagradas Escrituras. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras, sem arrodeios, né? E fala realmente o que a palavra diz. É fiel, né? A palavra. Glória a Deus. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos juntos sempre. Em nome de Jesus, agradeço a você também. Agradeço ao presbítero Júnior, que juntos, né? Sempre bom, né? Somos mais fortes diante do Senhor, né? E é bom dialogarmos, aprender um com os outros. Presbítero Júnior, Deus abençoe. Evangelista Tiago, pastor Marcílio, é sempre bom. Porque na verdade eu não estou aqui para ensinar. Cada vez que eu venho, cada escola bíblica que eu frequento da congregação, cada culto da palavra que eu vou, a gente aprende. E nunca vai ter aquele, você que nos assiste, você que acompanha, nunca vai ter aquele que vai saber tudo. E eu encerro a minha fala aqui em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nunca vai chegar ao conhecimento total. Aí eu corroboro com as palavras, né, dita aí neste momento, com Paulo escrevendo aos Coríntios, em sua primeira epístola, capítulo 8, versículo 2. Ninguém sabe como convém saber. Meu Deus, os homens estão afiados hoje, viu? Glória a Jesus. Meu Deus, vamos lá, encerrando aqui. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que Deus abençoe você por ter chegado até aqui, né, conosco no final de mais uma aula maravilhosa. E continue assim, sempre buscando conhecimento, porque como o pastor Marcílio falou, conhecimento liberta, né? Então, vamos adiante e como de costume, vamos encerrar com a oração. Presbítero Júnior. Amém. Pai, obrigado por esse momento de estarmos aqui
reunidos em teu nome, sabendo que o Senhor está em nosso meio, nos capacitando, nos ajudando. Querido Espírito Santo, como capacitastes os apóstolos e profetas, que possamos dar continuidade, sermos cheios do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que esse programa possa alcançar muitas vidas com conhecimento, com salvação. Apresento a vida do evangelista Tiago Silva, do pastor Zé Marcílio, todos aqueles que acompanham esse podcast, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Amém!